Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Sejam muito bem-vindos. Substituo Paulo Sérgio Pinto, que estará de volta na condução do programa segunda-feira. Faltam 20 dias para o encerramento do ano. O balanço dos aspectos positivos, dos aspectos negativos, as perspectivas de 2019, as expectativas, as esperanças, o que pode melhorar em 2019. Proponho como tema inicial este assunto que é tão amplo, o desenho do que virá. A partir de agora, vamos conhecer as opiniões, as avaliações e os comentários das convidadas que participam do Pampa Debates. Aqui estão Maria João Raup, que é gerente regional da TAP, Suzana Cacuta, secretária do Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Duas secretarias que estão sob seu comando, foram acopladas. A artesã Carla Eschberger, a deputada estadual Anne Ortiz, integrante da bancada do PPS, Partido Popular Socialista, e a vereadora comandante Nádia, integrante da bancada do MDB, na Câmara Municipal de Porto Alegre. Vamos então bater um papo sobre o que funcionou, o que não funcionou num ano tão conturbado, que teve eleições, que teve greve dos caminhoneiros, que perturbou a economia, tanta turbulência, surpresas nas eleições e o que mais? Foi um ano e tanto, né? Foi. Eu acho que, se puder já começar, primeiro quero agradecer mais uma vez por estar aqui no Pampa Debates e principalmente numa mesa como essa. Eu acho que o programa que é só de mulheres, ele é um programa especial, né? Quando eu não posso vir, eu sempre faço questão, quando dá tempo da gente assistir, muitas vezes assisto os debates com vontade de estar aqui junto, né? E eu também agradeço ao Paulo Sérgio por essa oportunidade tão honrosa. Eu acho que esse ano é um ano muito importante para toda a nação brasileira. Eu acho que é um ano de grandes transformações, de transformações importantes, de uma mudança de perspectiva também das pessoas, do cidadão, em relação ao setor público, em relação à política, em relação às suas responsabilidades como cidadãos. É um conjunto, entendeu? Que, tanto o que a gente viu na greve dos caminhoneiros, das pessoas se manifestando, da manifestação das pessoas, até o resultado das eleições, que eu considero extremamente importantes e pontuais no recado que foi dado. Claro que a gente não tem muitas vezes a mudança que nós gostaríamos, mas o primeiro passo, ou alguns passos importantes foram dados. E esses passos eu digo no sentido do entendimento de como que a gente vai ser uma nação, de como que nós vamos construir essa nação, das pessoas pararem de terceirizar tanto a culpa e as responsabilidades e também se colocarem como atores dessa sociedade que estamos todos envolvidos. Para mim foi um ano muito, muito importante. E aí, claro, foi um ano de plantar. E o que aconteceu nesse ano, a gente vai ver o reflexo daqui a uns anos. Mas, para mim, foi um ano especial e importante. Secretária Suzana Cacuta, a senhora esperava uma renovação tão grande no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa? Eu acho que esse ano, eu acho que, primeiro, é um prazer estar aqui. Né? Prazer muito todo bom, nosso. Especialmente, né, nessa bancada tão seleta de mulheres tão importantes aqui para o nosso estado. Eu acho que esse ano, eu acho que ele tem como marcas, assim, de um lado, a turbulência, né, e por outro lado, uma reafirmação. Turbulência porque eu acho que, assim, é inexorável a gente deixar de falar de que a gente vem num processo de crise, não só política, mas econômica, extremamente importante. O Brasil está e passou pela pior crise da sua história. Isso foi muito pior do que a gente sofreu, o Brasil sofreu, o mundo sofreu lá em 29, na minha compreensão. Então é um ano que começou
pela questão da incerteza, é um ano em que o desenvolvimento teve que ser retomado dentro dessa turbulência, né, e todo mundo apostando no que vinha pela frente, daí a coisa da reafirmação. Né? Eu acho que é um ano em que se reafirmou muito a cidadania no país, né? Talvez para surpresa de muitos, né? Eu acho que essa própria capacidade do brasileiro se reinventar nesse momento todo, né? Através do processo das urnas, especialmente, da greve dos caminhoneiros, tudo são reafirmações de cidadania extremamente relevantes, né? E que, sem dúvida nenhuma, tem um só objetivo, que é o desenho, uma saída para o Brasil, onde começou a se falar temas, se enfrentar temas que nunca antes se falava, de forma aberta, né? Começou a se falar temas importantes, como a questão de o que é empresa estatal, o que não é empresa estatal, a questão do papel, né, da função e do tamanho do Estado, né? E isso começou a mexer em todos os cidadãos, né? Então, eu acho que isso tudo aponta para um 2019 muito diferente do que foi 2018. Opinião do telespectador, o senhor André Gonçalves. Primeiro, parabeniza a qualidade e a beleza desta mesa e pergunta, diz que tem uma expectativa muito grande. Vamos ver se a renovação da Câmara dos Deputados será para valer. Aguardemos, todos nós estamos aguardando. Comandante Nádia, o presidente Michel Temer, que assumiu um mandato tampão nessa circunstância tão grave vivida pelo país, através do processo de impeachment, olha, ele está sendo crucificado, mas ele conseguiu estancar a inflação, que baixou os juros a um percentual o mais baixo da história, a Bolsa de Valores atingiu recordes, percentuais históricos. A senhora acha que esse percentual tão baixo, demonstrado nas pesquisas, a rejeição muito alta, faz jus ao que ele verdadeiramente desempenhou num momento tão grave? Bom, primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde aqui a ti, Burdi, que bom estar contigo aqui, a Maria João, a Suzana, a Carla, a Anne aqui, e o Baby, que não tem nome ainda, né, mas é um menino. É um prazer sempre estar aqui com uma bancada tão qualificada de mulheres que não vêm tomar chazinho, que conversam política de forma muito séria e muito comprometida. Eu te diria, Burdi, que eu acredito que seja mais do que o presidente Temer. É a questão da Lava Jato. A Lava Jato trouxe para o Brasil uma nova perspectiva, aquela perspectiva que o brasileiro tinha deixado de acreditar, de que aquela ideia de que para a cadeia só vai o pobre, né? E nós tivemos um movimento anticorrupção que mostrou um Brasil diferente para os outros países, que começaram a acreditar que o brasileiro realmente quer passar o nosso país a limpo. Então, a baixa da inflação, a baixa também do dólar, as ações aumentando, são uma complexidade de movimentos a partir da limpeza que iniciou com a Lava Jato, que ainda não terminou, que tem muito a ser feito ainda, por conta de acreditar-se novamente no nosso país, que realmente mostrou uma maturidade de dizer que nós não aceitamos mais políticos corruptos, que aquele que é ladrão, vamos dizer bem claramente, tem que ir para a cadeia, responder pelos seus atos, assim como todos nós, pessoas comuns, que respondem. Aquele que vai roubar vai responder um processo. Então nós vemos os crimes de colarinho branco, que tantos falavam, hoje sendo repreendidos, e mais do que isso, pessoas públicas sendo presas, e eu espero que a Lava Jato não termine aí do que foi começado, né? O ministro agora, Sérgio Moro, que teve todo esse início como juiz, tem toda um cabedal de brasileiros acreditando que há sim possibilidade do Brasil melhorar muito mais. E não é só no andar de cima, não. Hoje a Controladoria Geral da União revelou números que também assustam. Sim. Mais de 500 funcionários públicos federais foram eliminados do quadro, funcionários na maioria com estabilidade, porque se envolveram em irregularidades. Perfeito, né? Isso que nós esperamos, né? Com certeza. Que essas irregularidades, elas acabam estando em todos os espaços. Claro que dentro da política tem uma visão diferente, ou
se dá uma repercussão diferente para isso. Mas o que a Nádia colocou é perfeito. A Lava Jato mostra que não importa se é o empresário mais rico desse Brasil ou se é o político mais influente, está envolvido com corrupção, vai para a cadeia. E o que está acontecendo no Rio de Janeiro, que é um escândalo, no Rio de Janeiro, é um negócio absurdo, assim, ó, o número de deputados estaduais, o governador, os ex-governadores, o prefeito de Niterói agora, então assim, é um escândalo estratosférico. Só que a gente fica muito chocado com isso que está acontecendo e muito indignado, mas ao mesmo tempo a gente também tem que resgatar aquele sentimento de que bom que isso está acontecendo. Claro. Uma hora tinha que ser estancado, né? Eu acrescento em relação ao Rio de Janeiro que 7 dos 9 integrantes do Conselho do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro foram presos. Além disso, do Tribunal de Contas. Executivo e fiscalizador, o órgão que fiscaliza, né? Imagina. Ou seja, ninguém está acima da lei. Isso é importante. Isso é importante. Acrescentando que no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro havia uma caixinha montada pelos prefeitos, no sentido de que todas as irregularidades ocorridas nos municípios, elas não viessem à tona. Então, que absurdo. Isso aí é que o que é mais incrível, se a gente olha o impacto e o efeito isso na cidade, né? Sim. Então, os índices de criminalidade, a taxa, né, o descaso com a saúde, quer dizer, de toda a estrutura pública sucateada, né, como efeito concreto, direto, de anos, olha, né, de corrupção. O Rio de Janeiro é uma tragédia. Sérgio Cabral, preso, cumprindo pena. Antônio Garotinho, respondendo a processo, já foi preso. A sua esposa, a ex-governadora Rosinha Garotinho, presa. E o Luiz Fernando Pezão também preso. Que resistência tem o poder público do Rio de Janeiro. E aí a gente vê que nos morros se formam estados, né, paralelos para poder suprir. Na realidade, sempre foi. O grande problema é o seguinte, é que até um determinado momento o Estado supria também uma parte da estrutura que hoje não existe. E uma coisa que me chama a atenção no Rio de Janeiro, no Brasil em geral, mas o Rio de Janeiro piorado, é que o Rio de Janeiro está sitiado. Sim. O Rio de Janeiro é uma cidade sitiada. A partir do momento que esse poder paralelo queira o Rio de Janeiro como instituição social, ele pode deixar de existir. E as pessoas têm que se dar conta disso. Uma coisa que eu gostaria de pontuar é o seguinte, a gente fica muito chocado. E o que me choca mais é o seguinte, e acho que essa renovação de toda a malha política responde um pouco a esse anseio do cidadão comum, que é a corrupção, ela também se presta e paga um projeto de poder. E isso é que preocupa muito. A mim, esse olhar de fora do setor privado me preocupa muito, porque parece que não se consegue, vocês me desculpem, mas é a impressão às vezes que passa, é que não se consegue nem governar, nem legislar, se não for através dessa composição via propina, via corrupção, via pagamento paralelo. Mas... Não, por favor. Sabe que o que mais me chamou a atenção até agora é o fato de as pessoas se mostrarem firmes pelo que elas buscam, por terem, buscarem o que é certo, buscarem uma política que nos traga não só a gente pagar impostos, né, cumprir os nossos deveres, mas que a gente também vantagens em tenha a isso. O retorno sobre isso, porque... E isso é a grande vantagem, porque a gente achava, e isso é um traço cultural do brasileiro, a gente tem uma coisa meio imediatista e meio mágica, parece que as coisas acontecem por mágica, e isso não existe. Não existe. É uma construção, uma coisa que me chama a atenção, às vezes as pessoas olham assim,
fulano é muito bem sucedido, mas vamos olhar a trajetória? Exatamente. Vamos olhar que o veio, que custou construir. Só se vê o final, né? Exatamente. A gente só foca no resultado final e parece que é fácil. Não é fácil. Mas nunca. isso também, Maria João, para o poder público, e aí aqui falando dos legislativos, a gente tem aí, tanto eu na Assembleia quanto a Nádia na Câmara, é um desafio muito grande também a gente conseguir fazer as coisas andarem. E talvez aqui no Rio Grande do Sul piorado, né? E não é só porque a gente tem a coisa Pois é, aí que tá, não é só corrupção, não anda porque tem que fazer. Não, às vezes não anda porque a minha tem posição política não permite que ou porque tem uma turma que não vai deixar andar, porque simplesmente não quer que ande. Vamos dar um exemplo do nosso caso do Porto, tá? A Orla do Guaíba. Tá incrível, tá ali. Eu tava agora conversando com vocês, olhando aqui que mudaram o cenário, que por sinal ficou muito bonito. Muito bonito. E tava... eu fui logo depois, assim, não bem quando inaugurou, mas um pouco depois. Tinha muita gente. Muita gente. Era um dia de calor, agora, principalmente horário de verão. Ele tá lindo, tá né? lindo, as luzes super bem iluminado, bem policiado. As pessoas ficam lá, estão aproveitando. Então, aquilo lá tinha ainda dentro da Câmara de Vereadores, nessa Assembleia, a vanguarda do atraso que não quero que saia. Não quero que saia, não quero que isso aconteça. Não quero que fique como tá. Não, é bonito ficar como tá, cheio de mato, com o lixo grudado no mato. O projeto do CAIS começou no governo Ieda. Sim, eu me lembro. Com Tutiquian, onde ele era... eu estava na presidência da Caixa RS e nós começamos um trabalho. Até porque ali existem parte que era do federal, parte município, parte do estado, aquela confusão toda. Por isso que eu botei a Assembleia, a Câmara de Vereadores, todos. Só que hoje tu olha aquilo ali, tu devolveu o rio à cidade, né? Então hoje... Poxa vida, por que não aconteceu antes aquilo ali? Não, e a gente mas daí tu fica nessa dicotomia, não, é o meu, agora é esse partido que está aqui, agora é o outro partido que está ali. Sabe o que eu chamo isso? Eu chamo que falta muitas vezes maturidade política. É a mesma coisa agora. Nós fizemos, né, eu sou do MDB, fizemos campanha para o Sartori, por óbvio. Ganhou Eduardo Leite. Que bom, tomara que as coisas andem bem, porque estamos todos no mesmo estado, por eu não ser do mesmo partido, então é quase aqueles menininhos que tem a bola, perdeu o jogo, pega a bola e foi embora. Falta maturidade. Que é bem isso. Mas é a mesma coisa é assim, ó, o barco afundando, tem uma parte do barco que está aqui, a outra está aqui. E os caras dizendo, ai, que bom que a gente está aqui em cima. O barco vai afundar, querido, estamos todos juntos. É verdade. Vamos torcer para dar certo, né? Exatamente. É o mínimo. A iniciativa do governo Ieda foi o capítulo 2, porque eu lembro, e tem os recortes, foi promessa de campanha dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre em 1987. Imagina, gente. E ainda ali só a primeira parte do CAIS está pronto. Falta mais uns 3. Tá, mas nós estamos falando de uma área de lazer, ok? Importantíssima, mas é uma área de lazer, só que a gente vê isso às vezes em coisas que são vitais para o andamento da cidade, para a vida das pessoas. Também vital. Não. Porque as pessoas falam, mas o que adianta? Mas, o Anny, caso do Porto está ótimo e a saúde está ruim. Tudo faz parte. Okay, a cidade, assim, ela é um contexto. Mas né? eu acho que tem coisas que são mais vitais. E hoje a gente tem falta de tudo. Não, de tudo. Concordo. De saúde e segurança. Mas eu quero só fazer um pequeno adendo. Não haverá investimento da Prefeitura ou do Governo do Estado. Isso, a obra toda, do que pode resultar o que nós temos em Porto Madeiro, nós temos em São Francisco da Califórnia, isso decorre de investimentos privados. Então, gera emprego, gera renda, além do benefício do espaço público fantástico. Porto Alegre precisa de um centro de convenções, não há recursos para isso. Bom, mas há capitais, hoje há um excesso de interesse. Há espaço para negociar. Claro, até porque não há, dentro do poder público, vocação para isso. O Estado, a Prefeitura tem que administrar, ou o Estado, um dos dois tem que administrar um centro de convenções. Não, isso é iniciativa privada. Mas nós vamos pensar que dentro o turismo que atrai, né, esse turismo empresarial, que é o receptivo, né? Que é o que Porto traz Alegre riqueza para dentro da movimenta. E dentro da Câmara de Vereadores, dentro dessa tua ideia do privado,
nós estamos com projetos de parceria público-privada que ainda tem vereadores que, por não ser do seu partido, essa ideia, são contra. Gente, para iluminação pública, parceria público-privada, nós estamos aí com uma Porto Alegre ainda com lâmpadas amarelas, que dificultam a segurança do cidadão. Então, assim, a vanguarda do atraso, infelizmente, em Porto Alegre é muito enraizada ainda, e nós temos que superar essa etapa e dizer assim, coisas boas têm para vir. A parceria público-privada para escolas, para iluminação pública, para praças, para parques, por que não para a saúde? É que tem um preconceito, né, ainda grande, e um preconceito do que as pessoas constroem em relação a isso. Vamos dar um exemplo. Eu e a Nádia estávamos na entrega das 1.200 Glocks que uma parceria público-privada doou para a Brigada Militar. Então, assim, para a segurança pública, se for colocar tudo o que foi feito por conta de recurso do privado para o público, na questão da segurança, através do Instituto Cultural Floresta, que foi homenageado na Assembleia Legislativa, e eu acho que merecidamente homenageado na Assembleia, com certeza o público não teria a situação, a atuação da brigada, ela não poderia ser da mesma forma. No assalto que teve, a gente teve um assalto a banco em Ibiraiaras e outra tentativa de assalto ao banco, que se não fosse o carro blindado, uma das caminhonetes blindadas doadas pelo Instituto para a Polícia, os policiais não poderiam ter feito aquele enfrentamento, porque eles não podem ir de peito aberto. Com certeza. Então, por mais as baixas teriam sido maiores. Né? Com certeza. Eles teriam sido abatidos. Opinião do senhor Eduardo Futuro. Bela bancada e problema do Cais Mauá, diz o senhor Eduardo Futuro, é o fundo de 100 milhões que sumiu. Já mudou de dono 2 vezes, o dinheiro sumiu. Bom, mas é dinheiro privado. É dinheiro privado, não é dinheiro do setor público, né? Pois não, cara? Eu acho que o grande segredo de tudo é nós, pessoas, mudarmos. Não adianta a gente querer, lógico que a gente precisa de bons governantes, um bom presidente. Não temos Deus no comando, temos Deus no céu que nos abençoa, mas a gente precisa mudarmos. Não adianta todo esse investimento se as pessoas saem, depois quebram, depredam e não mantêm. Então, eu acho assim eu acho que esse é o grande ganho de tudo isso que aconteceu. Esse ano as pessoas mostraram, né? Não só esse ano, eu acho que desde o processo, assim, desde 2012, 2013, quando começaram a surgir essas acusações, as pessoas começaram a se dar conta que existia uma realidade paralela, ela começou a ser desvendada e, principalmente, nós ainda temos uma democracia. Nós ainda elegemos quem está lá. Sim. Isso está nos refletindo ou não? Então, se não me reflete, e de que maneira vai me refletir? Exatamente. Eu preciso mudar isso de outra forma. Eu preciso me comportar como cidadão. Exatamente. Não só na hora que eu estou votando, mas na hora em que eu reflito também isso no espaço público. Exatamente. E aí eu volto à questão da questão cultural. Claro. A questão cultural do imediatismo. Pelo amor de Deus, as pessoas têm que se dar conta que a gente tem que construir outra. E a mudança começa dentro da casa da gente, né? Perfeito. Inclusive, essa coisa assim, não tem a ver com essa discussão neste momento, mas essa coisa assim da escola sem partido, muito cuidado. A gente precisa fazer da escola educação na família, mas a escola é um espaço de discussão. Eu acho que a gente não pode tirar esse papel da escola. Não, mas a questão não é não discutir. A questão é não ter partido. Exatamente, não puxar pra lá. Na verdade, o nome tinha que ser escola sem partidos, sem ideologia. Tem que ter discussão. Mas ali é para ter a crítica. Mas as pessoas, elas extrapolam um pouco isso. Eu vi determinados grupos de discussão, as pessoas perderam também um pouquinho esse espaço de democracia, de trocar ideia. Tem que trocar ideia. Sim. Tem que ter isso. Sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender. Experimente as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. O senhor Benhur da Tristeza, bairro de Porto Alegre, faz uma observação que se adequa muito ao que está sendo aqui discutido. Precisamos diminuir as vaidades
no mundo político. Muitas vezes parece até um mundo virtual. E eu quero fazer um comentário, já que citei anteriormente o presidente Michel Temer. Eu acho, comandante Nádia, que o presidente Temer, a semana passada, conversando com os repórteres no intervalo do Palácio Planalto, ele teve um ataque de sinceridade, quando ele disse: coisa estranha, né? Final de governo, ninguém mais vem conversar comigo. É bem isso, né? Claro, as pessoas não estão ali para enaltecer a figura do político. É o poder, a atração pelo poder. Está terminando o poder, termina também a frequência. Há um caso, e eu digo isso porque já acompanhei em alguns governos, final do primeiro ano do governo, refiro ao Palácio Piratini, e isso já ocorreu várias vezes. Final do primeiro ano, desejo de boas festas ao governador, uma fila imensa descendo as escadas, saindo pela porta, Duque de Caxias descendo a General Alto, fila imensa. Final do segundo ano, já fica pela porta do palácio, né? Terceiro ano, mal chega na escada. Quarto e último ano, os que vão cumprimentar se circunscrevem na antessala do gabinete. Então é isso, claro, esses governadores todos muito sérios e nunca reclamaram. Eu achei até curiosa e surpreendente essa manifestação, esse ataque de sincericídio do presidente, que eles percebem, né? Não estão referenciando, estão referenciando o poder. Como o poder vai trocar, infelizmente acontece o cargo, né? Querem o cargo, os benefícios que o cargo... Claro, eu não estou generalizando, até porque pessoas que já foram 3 anos, não vou no último ano, mas essa reverência ela deve ter, deve se conduzir, deve permanecer até o último dia em respeito à pessoa do governante, né? Isso, infelizmente, essas distorções acontecem. Cremers informa: o atraso no repasse de recursos do governo para os hospitais públicos gera sério prejuízo à qualidade do atendimento médico. A situação da saúde no estado se agrava a cada dia e é mais um caso em que os médicos se desdobram para atender dignamente a população. A propósito de atender a população, amanhã vai haver, deputada Anne Ortiz, reunião da Comissão de Finanças para examinar o relatório do deputado Adilson Troca. Sim. O orçamento do estado que prevê um déficit de 7 bilhões e 400 milhões de reais. Como é que as senhoras se sentiriam, as senhoras que controlam o orçamento pessoal, doméstico, se no início do ano já tivesse essa previsão? Bom, o ano vai ser de uma falência financeira que já vem, eu vou relembrar, que eu já disse aqui nesse programa. Não é de agora, né? Há 20 anos, quando estava sendo votado o orçamento de 1999, portanto, há 20 anos, já havia um déficit de 850 milhões. Está documentado. São os documentos da Assembleia Legislativa e do Executivo. 850 milhões de déficit. Hoje o déficit é de 7 bilhões e 400 milhões de reais. Como é que se sai deste fundo do poço? Mas é que, primeiro, como é que se chegou nesse fundo do poço? Acho que a gente tem que ressaltar isso muito bem. E nesses quase 4 anos de Assembleia Legislativa eu pude ver de perto aquela famosa frase que diz que quando as galerias aplaudem, o Estado perde. É verdade. Então, essa frase, desculpe, a autoria dessa frase, quem pela primeira vez pronunciou essa frase foi o deputado e amigo Ibsen Pinheiro. Um abraço ao Ibsen, que eu sei que acompanha. Extremamente verdadeiro. E eu tive o prazer de ser colega do Ibsen, né, por bastante tempo nesse mandato. É um grande parlamentar que poucas vezes se manifestava, mas quando se manifestava era para dizer coisas absolutamente verdadeiras como essa, que eu aprendi a ouvir muitas vezes, e quando a gente chega lá a gente entende perfeitamente o que é isso. Então, o reajuste do STF, que foi aprovado pelo Senado, é um exemplo real de que não existe nenhum controle das contas públicas, que o Estado não faz uma comparação. Lá na minha casa, eu só aumento a minha despesa se eu tenho condições de aumentar a minha receita, senão eu não aumento, senão eu vou ter que diminuir a minha despesa. E o que se faz quando se enxerga o Estado? Tu pensa o seguinte: eu preciso aumentar a receita,
E muitas vezes a forma de aumentar a receita é através do aumento do ICMS, que nós vamos votar na terça-feira que vem. E aí, Burdi, eu, como parlamentar e como cidadã, penso, com todo esse déficit que o Estado tem, como que nós vamos sobreviver sem essa alíquota do ICMS? Principalmente os municípios. Os municípios é o que mais se recebe. Roraima está vivendo caos, não tem dinheiro para colocar na viatura. 3 meses atrasados. Não tem dinheiro para votar na viatura, não tem salário. Então, aqui no Rio Grande do Sul, claro, a gente está passando por um momento de penúria, mas os salários estão sendo pagos, com atraso, mas estão sendo pagos. A gente tem ainda uma estrutura funcionando. Então, como é que a gente vai pensar sobre isso? Então, qual é o exercício que eu estou fazendo lá junto à parte técnica da minha bancada? A gente aceita o sacrifício do reajuste, mas se eu enxergar uma luz no fim do túnel, que eu acho que é isso que o cidadão não vê hoje, não vê uma luz no fim do túnel. Tu diz, eu só pago. E cadê o retorno do que eu pago? O retorno do que eu pago não tem. É o que eu falei. Não tem. Importante dizer, eu preciso enxergar uma luz. Importante dizer que se nós estamos hoje com 7 bilhões de déficit para o ano que vem, a previsão do governador Sartori, quando iniciou o seu governo, era de que ao final deste ano tivesse 25 bilhões de déficit. Ou seja, o Sartori, com toda a dificuldade, cortou gastos, tentou encaminhar o 12º para a Assembleia, que não foi aceito, ou seja, uma receita trabalhando, uma despesa sendo trabalhada realmente em cima de uma receita que existe, não no papel. Então a gente tem que dizer assim, ó, que hoje, e agora em 2019, o Estado vai ser entregue, que bom, com 7 bilhões de déficit. Poderia ser muito pior. A previsão era de 25 bilhões a menos. Mas tem que ser feito cortes, com certeza. A gente fez reajustes. Suzana Cacuta, por favor. Eu acho que... Com sua experiência na área, tanto privada como pública. Eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Nós estamos entregando um governo que está muitas vezes melhor do que se recebeu, né? A perspectiva era, assim, de um déficit nesse ano de 25 bilhões. Estamos entregando com 7, né? 7, quase 8, né? Acho que tudo isso leva a um aumento e está conduzindo a um aumento do grau de consciência da população sobre o verdadeiro desafio do Estado do Rio Grande do Sul, né? Esse é um desafio que, de um lado, por estar impactando a população, a gente viu a questão da saúde, a questão da segurança, né? A questão do emprego, da circulação de riqueza. A questão da educação, né, faz com que o Estado tenha que tomar algumas providências. Acho que foram feitas coisas extremamente relevantes. A primeira delas pela primeira vez a Assembleia começou a receber orçamentos do Estado realistas, né, sem receita fake, que a gente sabia que nunca ia acontecer aquela receita, mas que constava lá e se aprovava assim. Segundo, que mesmo assim esses orçamentos estão sujeitos a chuvas e trovadas, como disse a Anne. Aprova alguma coisa a nível federal que por cascata impacta e desarruma tudo aqui no Estado. E o que a gente pode segurar, eu acho que a gente tem que segurar. É a mesma coisa o reajuste dos poderes. Eu digo para todo mundo, gente, olha o servidor do Poder Executivo, como é que a gente vai votar reajuste ou aumento, porque é aumento, a gente fala reajuste, mas é aumento, de outros poderes. Não dá. E outro absurdo que tem lá na Assembleia, absurdo, que na minha opinião não tem que nem ir para a ordem do dia, é a questão da automaticidade. A automaticidade é uma loucura. Absurdo. Porque daí como o se não deputado... dependesse de receita. Como se isso fosse uma aí os aumentos vão ser automáticos, inclusive dos deputados. Anny, eu sempre uso um exemplo que para mim é paradigmático, né? Vamos pegar ali o Palácio Piratini, o Executivo, o Legislativo e ali, logo ali embaixo está o Judiciário, né? O funcionário que trabalha com o Executivo, né, durante todo esse período esteve contingenciado, absolutamente contingenciado. Do lado ele tem um colega que trabalha na frente, atravessa a rua ou atravessa a praça, ele vai encontrar um outro colega que teve alguns reajustes, que pleiteia alguns reajustes. Que recebe em dia. Especialmente, né? Então, essa questão tem que mudar no Estado do Rio Grande do Sul. Até porque todos estão no mesmo Estado, né? A partir dessas ações indicatórias... Dona Cleide Valério de Bento Gonçalves, um abraço.
a Beto Gonçalves, toda a Serra que acompanha o Pampa Debates, pergunte à deputada Anne se os 3 poderes deveriam ter salários parcelados em vez de apenas o executivo. É o tema que nós estamos aqui abordando. Se a gente tivesse conseguido votar... Não é que a gente não conseguiu votar, nós votamos a PEC do duodécimo. Só que não passou. Não passou por quê? Porque exatamente por isso. Galeria. Pelas galerias. E sabe qual era a tristeza de ver professores na galeria? Não, o CEPERS vibrando que a PEC do duodécimo não passou. Onde ele é parcelado. E aonde poderia não ser tão parcelado. Mas por quê? Por causa da ideologia política que estava envolvendo aquela discussão. Mas, Burdi, se me permite, a gente fez avanços importantes. Acho que assim, licença-prêmio. Tem que ainda passar a PEC no segundo turno, mas já foi aprovado o fim da licença-prêmio, transformar a licença-prêmio em licença-interesse. Olha, eu quero sair para estudar, para melhorar, para me qualificar. Capacitar. Tudo bem. Agora, a cada 5 anos trabalhado 3 meses de férias, sendo remunerado pelo Estado, e se tu não tira a licença-prêmio, tu se aposenta, ela dobra, então tu se aposenta 6 meses antes e recebe como indenização. A questão dos servidores cedidos para sindicatos. Entre outras tantas Nós coisas pagamos isso como cidadão. que a gente votou na Assembleia que foram importantes. Então, eu queria ressaltar isso. Essas foram atitudes saneadoras que mitigaram esse déficit que diminuiu. Ou seja, nós chegasse a 7. E muitas coisas não aconteceram exatamente por ideologias, que as pessoas não foi por uma questão de que não é do meu partido, eu vou votar não. Independentemente do resultado final, né? Também uma questão de lobby, da força que... o lobby das corporações, né? Eu vou defender agora o lobby dos nossos telespectadores. Mulher fala. O senhor Fábio... Não, e fala com qualidade, com propriedade. O senhor Fábio cumprimenta, excelente debate, várias manifestações nesse sentido. A polícia prende, mas nosso Supremo solta. Opinião do senhor Paulo Medeiros de Alegrete. Um grande abraço à fronteira. Isso é uma coisa que tem que ser trocada. Eu espero que o Congresso Nacional faça urgentemente uma limpa, reveja a nossa legislação penal, nossa legislação de execução penal, aonde hoje ainda nós temos 1/6 da lei sendo aplicada, ou seja, 1/6 da pena. Aquele criminoso que recebe 30 anos de pena de regime fechado, ele não cumpre os 30 anos. Por quê? Porque a nossa legislação prevê 1/6. Ou seja, ele vai cumprir, Burdi, 5 anos. E ainda nós temos o pior, que tem que ser revisto aqui no Brasil, é o regime de progressão da pena. Ou seja, ele sai do fechado, vai para o semiaberto. Tivemos há 2 meses atrás o papagaio sendo preso pela bilionésima vez, o maior assaltante de carro forte aqui da América Latina, e ele estava onde? No semiaberto. Condenado por quantos anos? Com o quê? Com um monte de armamento, com munições, com fuzis. Então, assim, que seja revisto. Hoje, se o judiciário libera, é por conta da nossa legislação penal, que está arcaica, está urgentemente precisando de uma renovação. E espero que os deputados federais que foram eleitos, renovando a Câmara, tenham a coragem de fazê-lo. Agora, com relação às decisões do STF, olha, eu acompanho o noticiário, todos nós acompanhamos. Eu acho que o Brasil é o único país do mundo em que as decisões da corte mais alta do judiciário, elas são contestadas como se fosse um debate sobre tática de um jogo de futebol. Mas porque Os ministros aplicam a lei. Eu acho que o que tem que mudar, isso já abordamos várias vezes, a Rede Pampa, eu acho que é a emissora que mais, é a rede que mais toca no assunto, discute o assunto, expõe o assunto. Tem que mudar o critério de escolha, porque quando a escolha é única e política feita pelo presidente da República, às vezes condiciona a atuação, estabelece uma patrulha sobre o ministro. Eu acho que a forma de escolha dos 11 integrantes tem que mudar. E esta mudança é uma tarefa do Poder Legislativo. Não será nenhum presidente que vai dizer, não, agora não escolho mais, agora a bola está com vocês. Não, é um poder. Está na Constituição. Essa mudança precisa ser feita. Eu espero que o próximo Congresso tenha a dignidade de tomar essa iniciativa. Deputada Anne, a propósito da sua manifestação, eu vou lhe perguntar
O que diz aqui o senhor José Costa? Sou fã da deputada Anne, mas em 2015 ela votou contra o aumento do ICMS. Como votará agora? Se votar sim, será no mínimo incoerente. José Costa. Votei contra. Já respondo para o José Costa, eu quero falar uma questão do STF. Eu acho que os ministros interpretam a lei, só que essa interpretação da lei, ela também pode ir para um lado ou ir para o outro. E aí a gente vê isso. Dá o exemplo da ex-presidente Dilma. Qualquer prefeito no interior do estado, ou em qualquer lugar desse país, que sofresse o processo de impeachment, não poderia concorrer na próxima eleição. Exatamente. E aí já abriram uma exceção. Então, as exceções que são tantas dentro do STF, as exceções que são tantas, tira a credibilidade do STF e faz com que a população, não contente com o que está acontecendo, comece a contestar. Não, mas vamos falar uma coisa. Quando a mais alta corte é constituída por indicação, não tem como dar certo. Não, tem que ser juízes de carreira. Tem que ser outro processo. Juízes de carreira. De preferência, ele tem que ser meritório, ele deveria ter um expertise de conhecimento. Agora, entra numa coisa que eu acho que no Brasil também Gilmar Mendes também, indicação. Mas assim, o que é mais grave que isso? É porque a legislação é feita, quando a gente fala de Código Penal, quando a gente fala de interpretação da lei, a impressão que eu tenho que não é por acaso que a lei deixa essas brechas, claro. Perfeito, é isso aí. São as lacunas, assim, as lacunas para serem preenchidas conforme a conveniência. Tá errado, a lei é lei. Lei tem que ser aplicada e tem que ser absoluta. Acabou. Crédito com garantia de aplicação? A Unicred tem. Aproveite taxas super atrativas a partir de CDI mais 0,29% ao mês e parcelamento até em 60 vezes para você usar o dinheiro como quiser. E você não perde rendimento porque não precisa mexer na sua aplicação. Não perca esta oportunidade exclusiva. Cooperado Unicred. Fale com seu gerente e aproveite. Lourdes, posso fazer uma pergunta depois? Pode, sim. Você vai achar que eu tô querendo fugir da resposta. Eu jamais vou deixar de responder alguma coisa. Eu quero falar sobre essa questão. Eu disse antes que a gente está formulando uma emenda. É uma emenda que prevê, se tiver essa manutenção da alíquota por 2 anos, que a gente possa, após isso, de fato, reduzir os impostos no Rio Grande do Sul. Então, eu estou fazendo uma sugestão, não que a alíquota volte ao que era em 2015, mas que a gente possa reduzir ainda mais, principalmente dentro de alíquotas nominais importantes. Combustíveis, então gasolina, óleo diesel, que não sofreu aumento, mas que a gente propõe uma redução, GLP e gás de cozinha, que também não sofreram aumento e que estamos propondo uma redução além do que era em 2015, álcool e também na energia elétrica, principalmente de residencial acima de 50 kW, comercial e industrial. Aí sim a gente vai poder tornar o nosso estado mais competitivo, porque hoje a gente perde muita empresa para Santa Catarina e para o Paraguai também. A gente está perdendo muito isso, então a gente tem que tornar o nosso estado mais competitivo. Então, se a emenda passar, se a gente conseguir fazer com que essa emenda passe, que é o que eu digo, aí talvez valha a pena fazer esse sacrifício. O sacrifício de 2 anos para a gente poder ali na frente não só voltar ao patamar de 2015, mas de fato reduzir impostos. Como a minha bandeira é de redução de imposto e a gente às vezes tem que fazer algumas concessões, o imposto vai baixar no que vem? Não vai baixar além do que a gente tinha a nossa alíquota. Mas eu acredito que sim, que o Estado tem condições de abrir mão dessa receita, porque o Estado abre mão de receita, se ele fizer o dever de casa e também conseguir enxugar a máquina e diminuir os gastos. Mas para que eu vote favorável, eu preciso ter essa garantia de diminuição de ICMS. Vamos agora ao quadro Saúde com o doutor Gilberto Schwartzman. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não?
A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a 1 de cada 2 mortes. Vale a pena. Muito obrigado, doutor Gilberto Schwartzman, que honra a medicina do Rio Grande do Sul e do Brasil. Secretária Suzana Caputa, o seu assessor de imprensa, o jornalista Renato Busch, que é reconhecidamente um dos mais competentes profissionais da área, me trouxe 2 documentos. Pouco antes de iniciar o programa, folhei Governo Digital, simplificando os serviços para os gaúchos, e também, isso foi lançado hoje. E ele disse, agora tu vais receber por antecipação, um documento que se chama RS, o Estado de Inovação, Diretrizes Estratégicas 2018-2028. Nos sintetize o que contém esses documentos. Esse documento é um documento extremamente relevante para o estado do Rio Grande do Sul. Ele parte da premissa que a gente falou muito aqui na questão da despesa, no campo da despesa, né? É um tema de casa a ser feito no estado do Rio Grande do Sul, continuar sendo feito, mas também existe um outro campo, que é o campo da receita, né? Na nossa visão, como Conselho de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia no estado do Rio Grande do Sul, uma das formas mais efetivas, a exemplo do que fizeram países importantes como a Coreia, a China, a Índia, né, é você trabalhar na agregação de valor para gerar mais receita. E isso se faz a partir de inovação, né? O estado do Rio Grande do Sul tem uma qualidade fantástica em termos de parques tecnológicos, no seu tecido empresarial, na questão das suas universidades, e isso faz com que a gente possa fazer uma aposta de que o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul passe pelo fator da agregação de valor, pela inovação tecnológica. O que é esse documento? Esse documento ele foi feito com base em 500 pessoas, né, que foram envolvidas, pessoas da academia, dos parques tecnológicos, dos setores empresariais, agentes públicos, né? Nós reunimos bancos que financiam, né? Nós reunimos o que a gente chama de Sistema Gaúcho da Inovação, e a partir desse conjunto de atores nós desenhamos o que a gente está chamando de Diretrizes Estratégicas 2018-2028. Ou seja, tem aqui nesse documento um conjunto de recomendações para cumprir um objetivo, que é dobrar a taxa de crescimento do PIB em 10 anos do estado do Rio Grande do Sul. O PIB do nosso estado tem crescido aí uma média de 2 a 2,5% ao ano. O que a gente quer é dar um salto de qualidade e ir a taxas de 5%. Isso é possível, outros estados no Brasil já estão fazendo, a exemplo de Santa Catarina, né? E é uma solução possível para o estado do Rio Grande do Sul. Nesse documento, nós apresentamos de forma concreta, né, um conjunto de iniciativas capazes de suportar esse documento. Com uma grande diferença, que é o seguinte: uma vez que esse documento foi construído com uma ampla governança, né, de todos os setores produtivos, dos diferentes elos, nós queremos que ele seja um documento de Estado e não um documento de governo. Então, nós estamos entregando amanhã à sociedade do Estado do Rio Grande do Sul um documento extremamente importante que pode fazer a diferença no Estado do Rio Grande do Sul a partir de amanhã. Parabéns. Acho que a solução do Estado virá através da contenção de despesas, isto é, restringir, e vai doer um pouco, né? Vai apertar o cinto, mas
uma das saídas, a outra saída é o aumento da receita, o desenvolvimento que traz o aumento da receita de impostos. Boa tarde a todos da bancada. A bancada está inteligentíssima, diz a dona Isa de Novo Hamburgo. Mas a minha pergunta a todas, principalmente as que possuem cargos políticos, é: por que os partidos que representam não sugerem como primeira reforma em âmbito federal a reforma política e a proibição da aposentadoria de políticos com 8 anos de trabalho? Vocês possuem ideia desse percentual na Previdência? Na Câmara Municipal de Porto Alegre existe a aposentadoria após 8 anos de mandato, vereadora comandante Nádia? Não que eu saiba, Burdi. Não, acho que não. Na Câmara Municipal, não. Não tem. Na Assembleia tem. Na Assembleia tem? Tem. Na Federal acho que também, né? Federal tem, na Assembleia tem, e na Assembleia a Previdência lá dos deputados, ela foi construída tal qual na Câmara Federal. Eu acho que isso é uma questão importante de abordar, porque muitas pessoas não sabem que existe isso. Então, o deputado pode optar se ele quer participar e contribuir para essa previdência, para se aposentar depois como ex-deputado, ou pelo INSS. Eu pago, por exemplo, para deixar bem claro aqui, eu pago meu INSS, nunca optei por essa aposentadoria porque eu sou absolutamente contrária. Eu acho que quando tu está no setor público, principalmente ocupando um cargo eletivo, este cargo eletivo é um cargo temporário. Ele não pode ser considerado uma profissão e que aquele cidadão queira ficar lá por 30, 40 anos para poder se aposentar naquele cargo. A oxigenação, ela é extremamente importante. E aí essas previdências que são construídas, elas fazem com que tenham um interesse de carreira, entendeu? Então, lá na Assembleia Legislativa existe, sim, eu não optei por fazer e eu acho que tem que ser contestado também, não só aqui na Assembleia do Rio Grande do Sul, mas no Congresso Federal. Temos que cobrar dos nossos deputados federais se eles estão optando ou não optando por essa previdência especial, né, a aposentadoria especial de deputado. E é por isso até que eu digo que o importante é que se elejam, e eu acho que está mudando essa concepção, políticos que têm profissão, que não dependem da política para sobreviver. Isso é a coisa mais importante. E eu acho que está sendo revisto, as urnas já mostraram. Não, e a reforma e a renovação que a gente teve, que foi extremamente importante. O Senado Federal renovou muito, a renovação foi muito alta. Aqui a Assembleia é 50%, né? A Assembleia é 50%. E o Federal, quanto que deu? Não chegou a 50%, né? Mas foi bastante. Mas é que... 38? Não, eu acho que esse é... Mas essa renovação que teve, eu acho que é importante para que seja votada a reforma política e outras reformas que têm que ser votadas. Nosso Código Penal tem que ser discutido, o Código de Processo Penal tem que ser discutido. Dentro dessa reforma... Então, aproveitar essa turma nova que chegou com uma ideia nova, uma cabeça nova, para poder avançar nesses temas importantes. Dentro da reforma política, uma coisa que eu colocaria é que deputados estaduais, federais e vereadores também seguissem a mesma regra de prefeitos e governadores, porque aí nós teríamos sim a renovação verdadeira, né? Uma eleição, reeleição e deu até, né? Então, eu fui deputado estadual uma vez, me reelegi, agora eu não posso mais, agora eu posso para uma outra, acho importante, né? Vou para federal, vou para vereador, passado uma eleição eu posso até retornar para ver a renovação, porque esse fundo partidário que ainda existe e é distribuído de forma errada, geralmente para quem tem os seus mandatos, e aqueles novos que querem vir não têm mesmo a igualdade de participar de uma eleição. O senhor Jorge Alberto, advogado, não fez constar o seu sobrenome, diz que o programa está excelente, muito obrigado. Gostaria de ouvir dos componentes da mesa, em especial da comandante Nádia, a opinião sobre as atuais informações das movimentações do COAF a respeito da família Bolsonaro, sendo que seu governo nem sequer começou. Pois é, eu digo assim, o COAF até então não se manifestou contra todo o dinheiro que Marisa, né, a afinada Marisa do Lula ali,
recebeu. Então, um pouco dos filhos do Lula, um deles trabalhava no Jardim Zoológico e COAF não se movimentou a respeito disso. Acho que tem um tanto quanto de ideologia aí, buscando desqualificar um governo que foi eleito pelo povo. Então, assim, eu aguardo aí as manifestações que vão ser, por certo, vão ser investigadas, né? Claro, óbvio, não vão botar a mão no fogo por ninguém, mas acho estranho, nesse momento, o COAF encontrar uma distorção, um dos filhos do presidente eleito, sendo que filhos do ex-presidente Lula, que está preso, nunca foi apontado. Então, fica aí a minha dúvida. Uma rodada para ouvir das ilustres participantes do Pampa Debates de hoje, uma palavra, a palavra mais desejada, uma circunstância que desejam que venha a ocorrer em 2019. Gerente regional da TAP, Maria João Haupt. Qual o seu maior desejo? Pode ser 3 palavras? Podem ser 2, 3, 10 ou 20. Tá difícil sintetizar. Eu acho que, assim, para todos nós é muito importante, porque, assim, a gente falou muito do público, mas quem financia o público é o privado. Se nós não tivermos crescimento, se nós não gerarmos empregos, nós não geramos impostos, nós não geramos riqueza e eu acho que primeira palavra, crescimento, mas eu acho que tem 2 outras que são fundamentais, porque no momento em que nós tivermos crescimento, temos mais renda, perceberemos riqueza, nós temos que ter seriedade, todos, da base até o topo. E nós temos que ter transparência. São as 3 palavras para mim. E a sua palavra, secretária Suzana Cacuta? Minha palavra é responsabilidade. Né? Eu acho que o Brasil precisa, mais do que nunca, de responsabilidade. A sua palavra? Minha palavra é superação. Superação. A gente acreditar que se a gente quer, as coisas podem realmente melhorar. A sua palavra, deputada Anne Ortiz. Burdi, uma só, eu também tenho a mesma situação da Maria João. Eu acho que assim, responsabilidade é extremamente importante e consciência também é muito importante, porque o que a gente vê acontecendo no nosso país não é só responsabilidade dos que estão lá no alto, mas de todas as esferas. Vereadora Comandante Nádia, a sua política palavra. não fica numa, né? Eu ficaria em austeridade e comprometimento. Vamos agora ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Ponto final da gerente regional da TAP, Maria João Haupt. Eu quero ter uma expectativa muito boa para 2019. Eu quero acreditar. Falei sobre a questão do barco. Se esse barco afundar, afundamos todos. E eu acho que as pessoas cada vez mais têm que se dar conta. Não tem mágica, depende de cada um de nós. A opção que nós fazemos dia a dia, minuto a minuto, impacta de uma forma ou não naquilo que é o resultado final. Então teremos que fazer também nós essa construção. Ponto final da secretária Suzana Cacuta. O meu ponto final é uma crença no Brasil, né? Nesse governo que está aí eleito, né? Eu acho que acima de qualquer questão partidária, né? Nós temos que ter uma crença tremenda no Brasil. O Brasil é um país que tem tudo para dar certo. Parece uma frase clichê, mas ela é uma grande verdade, né? Ela, sem dúvida nenhuma, passa por questões que foram aqui ditas, austeridade, responsabilidade, consciência. Eu acho que esse é o tema, né? Eu acho que a questão da transparência da informação hoje vai ser o fio condutor, né, de uma postura nova no Brasil. E eu acho que é o ano que o Brasil vai dar uma virada. Eu confio muito nisso. Ponto final da artesã Carla Eschberger. Eu acredito no que as minhas amigas aqui estão falando, que é a superação, acreditar que vai dar certo, modificarmos a postura que a gente tem com todos, né? E desejo muita sorte. Eu acho que 2019 é um ano que vai ter muita coisa nova por aí. Ponto final da deputada estadual Anne Ortiz. Burdi, primeiro quero agradecer mais uma vez poder participar desse riquíssimo debate com essa turma que compõe essa bancada aqui, excelente. Quero só aproveitar e mandar um abraço, que estão mandando recado aqui, que estão nos assistindo, para o Carlos Miguel da Silva, a Lu Lopes, o Marcos Soares,
meu querido amigo Luque Vieira. Muito obrigada pela audiência de vocês, pelo carinho de todos vocês. E eu, aproveitando aqui, né, eu quero falar um pouquinho, não só para o ano que vem, mas para a semana que vem. Nós temos votações importantíssimas na Assembleia Legislativa que vão definir muito de como vai ser o nosso próximo ano. Questão do ICMS, dos reajustes, da automaticidade e diversos projetos que às vezes poderiam ter tramitado em outro momento, com mais calma, com mais tranquilidade, e acabam se abarrotando todos na última sessão do ano. E eu tenho um pouco de receio do que isso pode repercutir para o ano que vem e para os demais anos do que a gente quer, né? Porque eu também acredito muito no nosso estado e no nosso país. Mas a gente tem que saber o que a gente faz agora e o reflexo que isso tem no futuro. O ponto final da vereadora comandante Nádia. Meu ponto final vai para os valorosos policiais militares que atuaram nas ocorrências ali em Biraiaras e Arroio dos Ratos, atuando de forma muito técnica, aonde realmente houve um confronto e só existiu esse confronto porque os criminosos atiraram contra a polícia. E dizer que a Brigada Militar é aquela que cuida, que zela do povo gaúcho. E ela tem como missão neutralizar a fonte de risco, que ali estava bem demarcada. E para esses policiais militares, a minha eterna continência. Muito bem, chegamos ao final do programa. Eu tive a honra e o prazer de mediar este encontro tão inteligente, tão lúcido, com uma visão tão esclarecida, analisando as circunstâncias do momento. Agradeço muito a participação das senhoras, agradeço em especial a todos os que nos acompanharam. Retornarei amanhã na apresentação do programa. Paulo Sérgio estará aqui na sexta-feira. Fique agora com as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Muito obrigado. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.